Deus, irmãos? Então, livro de Efésios, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 22, vai ser a nossa leitura. Glória a Deus, irmãos. Vamos à leitura do texto e depois nós vamos nos debruçar, versículo após versículo, e aprendermos mais do texto. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e co-participante das promessas em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedido, pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido pela graça de Deus, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura, então. Irmãos, nesta continuação da carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, nós compreendemos então no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, e depois dos versículos 2 ao 11, dos versículos 2 ao 11 e do 11 ao 22, no capítulo 2, nós aprendemos o plano da salvação de Deus, nos salvar por meio de Jesus Cristo. Irmãos, nós só temos vida eterna por meio de quem, irmãos?
de Jesus Cristo, não tem outro caminho. Apesar de nós ouvirmos essa palavra muito bonita, que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Aí as pessoas falam, eu estou em tal lugar, e lá pregam um falso evangelho, a pessoa está dizendo, não, lá leva a Deus. Nós temos lugares e instituições religiosas que dizem assim, você só é salvo se você é desta igreja aqui, você só é salvo se você é dessa instituição aqui, você só é salvo se você seguir esse tipo de cartilha, você só é salvo se você seguir essas doutrinas aqui que o pastor A, que o líder B, que o líder C fez. Você só é salvo se você se vestir com determinado tipo de roupa. Não. A salvação, ela só acontece, irmãos, por meio de Jesus Cristo. A salvação, ela não acontece por nenhuma outra coisa, por nenhum outro caminho, a não ser por Jesus Cristo. E a partir do momento que eu e você reconhecemos que somos salvos por meio do que Ele fez, e o que Ele fez, pastor, irmãos, foi o maior escândalo de todos os tempos. Alguém inocente, santo e perfeito, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Alguém santo e perfeito carregar a maldição que estava posta sobre mim, a maldição que estava posta sobre você. Qual maldição era essa? Todos nós condenados ao inferno, no capítulo 2 vai dizer. Todos nós condenados ao inferno, perdidos. Estávamos perdidos como? Distantes de Deus, porque o pecado nos distanciou de Deus. Lembra, Adão e Eva foram distanciados de Deus, foram lançados para fora do jardim de Deus. E estavam distantes de Deus. E distante de Deus, uma vez o ser humano, por causa do pecado. Por que o ser humano estava distante de Deus, irmãos? Por causa do pecado. E uma vez o ser humano estando longe de Deus, por causa do pecado, o que acontece então? Houve essa separação. Aí o homem o que? Estava separado de Deus, estava separado do seu entendimento e compreensão do que é certo, do que é errado, dessa graça infinita de Deus que hoje nós temos. E estava separado de si mesmo também. O ser humano não se compreende. Veja que as pessoas não se compreendem. As pessoas não se saciam. Toda hora estão insatisfeitas. Se tem, está insatisfeito. Se não tem, também está insatisfeito. Se é algo que tanto desejava receber, recebe, mas ainda tem insatisfação. Não é feliz. As pessoas do lado de fora desagradam. E assim por diante. E também o ser humano rompeu o seu vínculo com o próximo. O ser humano rompeu o seu vínculo com quem, irmãos? A gente vê o primeiro assassinato na Bíblia sendo mostrado de um irmão matando o outro. Um irmão matando o outro. Então a gente vê que a comunhão entre as pessoas também, por causa do pecado, foi quebrado. Por isso que hoje você vê a marca do pecado chamada ódio no coração das pessoas. Eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano, mas esse não gostar não é apenas o não gostar porque não vai com a cara, mas é aquele não gostar habitando no coração em forma de ódio, repulsa, se eu ver, eu odeio, eu não quero próximo de mim. Então tudo isso o pecado fez. Separação entre mim e Deus, separação entre mim e o meu entendimento de que estou vivo e de que posso viver para a glória de Deus, e o entendimento também que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então isso o pecado fez conosco. Nós vimos no capítulo 3, no capítulo 2, nós vimos isso. E por meio então da graça de Deus nós somos alcançados. Prove Deus nos salvar em quem? Em Jesus Cristo. Glória a Deus. E por meio da fé que temos em Jesus Cristo, e essa fé quem me deu, quem te deu, irmãos? Nós lemos no último domingo, quem nos deu esta fé foi o próprio Deus. O próprio Deus deu esta fé para nós. Nós não seríamos capazes de ter essa fé para crer num Deus invisível. Você já parou para pensar? Enquanto o mundo aí fora crê no gesso, no metal, na madeira, na fotografiazinha, naquilo que carrega no pescoço, naquilo que carrega na carteira, naquilo que coloca em cima do capô do carro, naquele adesivinho. Enquanto o mundo aí fora acredita no seu patuá, é o sal de poder, o azeite de poder, a toalhinha disso, o objeto daqui. Enquanto o mundo acredita nessas coisas, nós somos levados a crer em um Deus que aos olhos humanos parece que a gente não vê. Aos olhos espirituais também parece que a gente não vê. Não, irmãos, mas ele não é para ser visto, ele é para ser vivido. E através de eu e você, vivendo esse Deus, nós podemos vê-lo, glória a Deus. Por isso que a fé, a certeza e a convicção de fatos que o que, irmãos? Não se veem.
Então, quando eu vivo esse Deus, quando você vive esse Deus, a gente passa a vê-lo. A gente passa a vê-lo. Você passa a senti-lo, você passa a ter a certeza da existência dele. E quando isso acontece, nós vimos no capítulo 2, quando ele nos alcança. E agora nós vimos também no capítulo 2, fazendo aqui a introdução, nós vimos também no capítulo 2, que agora nós somos um com Cristo. E sermos um com Cristo, o que faz dizer? Que todos nós temos livre acesso a Deus, tanto o judeu como o gentio. Quem é o gentio, pastor? Gentio somos nós, não judeus. Não judeus. Muitas das vezes você vai ver na Bíblia, gentio se tratando de incrédulo. O ímpio, aquela pessoa que está no mundo, né? Que ainda não conhece a Deus. Mas outras vezes, como na carta de Efésios, o apóstolo Paulo está tratando os gentios como pessoas que não são o quê? Judeus. E agora nós podemos ver então, no capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 22, aquela promessa que Deus fez a Abraão lá se cumprindo. Deus falou assim para Abraão: em ti serão benditas todas o que, irmãos? Todos o que, irmãos? Todas as nações da terra. Então veja que não seria só bendito os judeus. Veja que não seria só bendito quem, irmãos? Os judeus. Não, todas as nações do quê? E quando isso acontece, no capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 22, a gente viu que isso acontece por meio de Jesus, irmãos. Isso acontece por meio de quem? De Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora ele une todos os povos. A gente viu que Jesus Cristo ele quebrou a barreira de inimizade, ele destruiu a barreira da inimizade. A gente aprendeu no último domingo, irmãos, que não existe agora diferença entre o gordo, o magro, o alto, o baixo, o preto, o branco. Não existe diferença entre judeu e brasileiro, entre judeu e americano, entre judeu e britânico, entre judeu e africano, entre judeu e venezuelano e cubano. Não existe diferença. Todos aqueles que buscam a Deus são um povo só em Cristo Jesus. Somos a igreja de Cristo Jesus, espalhada pelo mundo, o que, irmãos? O mundo inteiro. Lá fora tem uma placa com o nome da instituição que você congrega. Mas saiba que aquela placa não é reconhecida por Deus. O que é reconhecido por Deus é eu e você como igreja de Cristo Jesus. Igreja de Cristo. Eu e você não tem como ser igreja sozinho lá na sua casa. Não tem como. Ah, mas a tecnologia está crescendo, pastor, eu posso assistir culto de casa. Você pode se você estiver de cama. Você pode se você não anda. Você pode se você está na UTI, na CTI. Mas se você está vivo em Cristo Jesus e pode se mover, pode se locomover, você cultua. E aqui juntos, formamos a igreja. Porque ninguém é igreja só, irmãos. A gente precisa do outro irmão. A gente precisa do outro irmão, a gente precisa estender a mão para o outro. A gente precisa entender, quando você chega, cumprimenta os irmãos com a graça e a paz de Deus, você está abrindo ali um horizonte de entender que eu amo a mim e amo a quem? A esse irmão como eu me amo. Então, diante de Deus, por exemplo, nós aprendemos que não existe racismo, por exemplo. Maldição, racismo, pecado, irmão. E hoje a gente vê ainda, infelizmente, uma classe da sociedade tendo racismo, repulsa. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho vai nos ensinar que todos nós, negros e brancos, altos e baixos, gordos e magros, alto, baixo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Jamaica, de onde quer que for, nós formamos um povo só, no qual Jesus Cristo é o cabeça. No qual Jesus Cristo é o que, irmãos? O cabeça. Por isso que diante de Jesus Cristo, preste bem atenção, não existe etnia. Ah, é cubano, é americano, é venezuelano, é da Inglaterra, é do Estado. Não, irmãos. Não, irmãos. Não, irmãos. Olha aqui, pastor, por gentileza. Não existe. Não existe. Diante de Deus, nós somos um só povo. Nós somos um só povo. E isso aqui o apóstolo Paulo nos esclareceu. E esse era o mistério que existia. O mistério que o quê, irmãos? Que foi revelado ao apóstolo Paulo. Um ex-assassino. Uma pessoa que matava os cristãos, uma pessoa que pensava que estava vivendo a sua religião de maneira certa, mas Deus escolhe esse homem. Deus escolhe esse homem, Deus escolhe esse homem que viu Estevão morrer apedrejado. Estevão estava lá, morrendo apedrejado, orando ao Senhor e o povo tacando pedra nele. E o apóstolo Paulo, antes de se converter, estava lá, olhando Estevão ser apedrejado. Mas Deus alcança esse homem, através de Cristo Jesus, e o alcança, e hoje esse homem está preso
em Roma, junto a um soldado. Até então aquele estava em prisão domiciliar, mas ele estava junto a um soldado preso, escrevendo essa carta, dizendo: irmãos, eu estou agora preso por causa do amor a vocês e de Jesus Cristo, porque a mim foi dado esse mistério de pregar o evangelho para quem não é judeu. Então o apóstolo Paulo foi esse que passou naquele tempo, maior parte do mundo, maior parte das cidades, dos continentes, pregando o evangelho. Que é o evangelho? Anunciando Jesus Cristo e a morte dele. Amém, irmãos? E a ressurreição dele para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. E agora, sabendo então dessa introdução, do que falamos no último domingo, aconselho você, vai no nosso canal do YouTube, está lá, em nome de Jesus, assista a série toda, nós estamos aí, falta muito ainda para nós encerrarmos essa série. Então agora do capítulo 3, agora a gente vai ver essas duas partes. O apóstolo Paulo então, esclarecendo o que era esse mistério, né, que agora foi revelado, que agora se conhece. Então vamos à leitura do texto, irmãos. Vamos ler o texto dos versículos 1 ao 3, vamos ler. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de quem, irmãos? De Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já escrevi em poucas palavras. Agora, irmãos, a gente entende que mistério é esse? Que mistério é esse? E que isso foi dado ao apóstolo Paulo? De pregar Jesus Cristo para quem não era judeu. Entende? De anunciar Jesus Cristo para quem não era o que, irmãos? Judeu. Levar o evangelho era como, presta bem atenção. Vou dar um exemplo. É como o Cruzeiro existisse, Cruzeiro fosse um país. E aqui, Cruzeiro, sendo cidade, fosse um país, um exemplo. E aí, Lorena, Cachoeira, Imbaú, não, Imbaú já não é bairro, não é cidade. Cachoeira, Lorena, Queluz, Areias, Lavrinhas, fosse outros países. E aí, o apóstolo Paulo daqui, ele saísse para ir pregar o evangelho lá em Cachoeira. E aí os judeus, esse cara está saindo daqui, esse Jesus, esse cristianismo é só nosso. Mas esse cara está saindo daqui, está indo pregar lá em outra cidade. E aí você começa, o apóstolo Paulo fazendo isso, começou a despertar o quê? A raiva dos judeus. Começou a despertar nessa atitude, porque eles queriam um Deus só para quem, irmãos? Eles não entenderam que a bênção que foi dada ao pai Abraão, lembra? Em ti serão benditas todas as da terra. Então o apóstolo Paulo entendeu esse mistério, porque Jesus Cristo, quando apareceu naquela visão a ele no caminho para Damasco, disse: você vai ser usado para levar o evangelho a todas as nações. E o apóstolo Paulo foi de assassino um pregador do evangelho. Então aqui é esse mistério de pregar o evangelho. Pregar o evangelho, por isso que ele estava preso. Por que o apóstolo Paulo estava preso, irmãos? Porque ele estava pregando o evangelho. Ele estava levando o reino de Deus para as outras pessoas. Ele estava levando o reino de Deus, aquilo que as pessoas pensavam que era só deles, sabe? O individualismo, não, aquilo que eles pensavam ser só deles. O apóstolo Paulo estava levando, porque é para todas as nações, para todos os povos, glória a Deus. Então era por isso que ele estava preso. Mas veja que ele fala: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de quem, irmãos? De Jesus. Ele fala: eu não sou prisioneiro de Roma, eu não estou preso por causa de Nero, não, eu sou prisioneiro de Jesus, eu vivo agora para Jesus. Veja, e ele fala: não desanima não, irmãos, eu estou aqui, mas não desanima, eu estou por causa de Jesus, porque eu estou levando o evangelho, eu estou levando a palavra de Deus. Aqui, irmãos, a gente entende uma coisa, muitas das vezes a gente passa por luta, a primeira coisa que a gente pensa é falar assim: poxa, eu sou de Deus e estou passando o quê? Luta. Poxa, fui para a igreja, orei, olha o que me acontece. Poxa, eu estou tão fiel a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto um culto, e olha o que acontece com a minha vida. Irmãos, neste mundo tereis aflições, neste mundo sofrereis. E irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, nós lemos no capítulo 1 do livro de Tiago, quando a gente sofre por causa de Cristo, ou enfrentamos tentações, ou sofremos opressões, que a gente tem alegria por passarmos por provações. Parece ser loucura, mas se alegre.
Se alegre porque você serve a Cristo, você é dele, você é do Senhor, e as lutas não vão te afastar do Senhor, as lutas vão te fortalecer para você ser crente verdadeiro. Não ser um crente oba-oba, que qualquer lutinha já quer abandonar Jesus, já não quer mais ler a Bíblia, qualquer lutinha já não quer mais congregar, qualquer lutinha já não quer mais orar. Ele está falando, olha irmãos, por essa razão, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vocês. Não se preocupe, é por amor do quê? De vocês. É por amar o próximo que eu estou o quê, irmãos? Que eu estou preso. Continuamos o texto bíblico. Versículo 4 em diante diz: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha o quê, irmãos? A minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a quem? A conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo. Ao que, irmãos? Pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Significando que mediante o que, irmãos? Agora, o Evangelho, os gentios são o que, irmãos? Co-herdeiros com Israel. Membros agora de um corpo separado? Não, membros do mesmo que corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, aleluia. Então, ou seja, não existe separação, entende? Não existe, esse mistério foi revelado, e veja que esse mistério antes Abraão não sabia, porque lembra quando Deus aparece a Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, da presença dos seus pais, dos seus familiares, e vá para a terra que eu, o que, irmãos? Te mostrarei. E durante o decorrer da vida de Abraão, Deus foi se revelando e foi mostrando o seu plano. E quando Deus abençoa e direciona a bênção a Abraão, Deus diz assim, ó: em ti serão benditas todas o quê? As nações da terra. Mas Abraão ainda não tinha entendido isso. A Abraão não foi revelado isso. A igreja, eu e você ainda era um mistério na época de Abraão. E que foi revelado então com a vinda de Jesus Cristo. Entende essa revelação progressiva que nós chamamos teologicamente? Deus foi se revelando e foi se mostrando ao decorrer da história. Um homem que não tinha um livro como este que eu e você temos hoje. Um homem que não tinha direção como eu e você tem hoje. Hoje a gente tem a placa que nos conduz à direita, a placa que nos conduz à esquerda, a placa que diz siga em frente, o farol. Esse homem estava no meio do deserto e disse, ó, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E esse homem escuta e vai. E agora o plano de Deus então, que ainda não havia sido revelado a ele, mas foi revelado por vez dos profetas e quem, irmãos? Dos profetas e dos apóstolos, glória a Deus, que era o evangelho ser pregado a todas as nações, todas as nações. Todas as cidades. Às vezes os irmãos me perguntam, ou pessoas me perguntam, mas como assim? Uma igreja de São Paulo, outra no interior de São Paulo, e eu respondo, o evangelho deve ser pregado a todas as nações e a todas as cidades do Brasil e do mundo. Glória a Deus. Se Deus nos permitir, nós vamos para fora do país também pregar. Glória a Deus, irmãos. Então, é o evangelho que todos conhecem. Então agora, irmãos, você é abençoado, assim como o judeu é abençoado. Assim como o judeu é abençoado, você é abençoado. Assim como o venezuelano é abençoado, o cubano, o americano, nós somos abençoados. Por quê? Porque todos nós estamos em Cristo Jesus, Ele é o cabeça. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então não existe separação, não existe quem merece menos ou quem merece mais. Todos nós em Cristo Jesus somos um só, irmãos. Todos nós em Cristo Jesus somos um só e somos ensinados a amarmos uns aos para que não tenha essa separação. No mundo há essa separação, racismo, às vezes dentro das igrejas há racismo. Nós temos que entender que a gente se reúne com gente de todos os povos, de todas as maneiras, de todas as classes sociais. A gente se reúne porque o cabeça é Cristo, nós somos parte desse corpo. E veja que a igreja é multiforme, né? A igreja é multiforme, na igreja tem gente de todo jeito. Tem o rico, o baixo, o gordo, o magro. Tem gente de todo jeito, o branco, o preto, tem gente de todo jeito. Isso é povo de quem, irmãos? Povo de Deus. Isso é povo de Deus. Agora continuamos, dos versículos 7 agora ao 9, vamos à leitura. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom do que, irmãos?
da graça de Deus. A mim o que? Concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar o que? Aos gentios, ou seja, para nós, as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido em o que, irmãos? Em oculto, em Deus, que criou todas as... Então, isso estava oculto em Deus, era plano de Deus. Os judeus não sabiam. Lembra que Jesus disse assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Foi o que Isaías havia dito, ele veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. E aí Jesus Cristo começa a romper barreiras. Aí Jesus Cristo, antes de subir aos céus, irmãos, aleluia, ele olha e fala para os seus discípulos: ei, ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura, batizando em o nome do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em toda a Galileia, até os confins do quê? Da terra, aleluia. Então, irmãos, nós estamos aí, sendo co-herdeiros. Aquilo que era oculto agora foi esclarecido em Cristo Jesus. Irmãos, e aqui um ponto-chave que a gente pode observar: o apóstolo Paulo, ele não se engrandece. Ele não se engrandece, ele fala: eu sou o menor dos menores. De todos vocês, irmãos, eu sou o menor. Ele podia falar: eu agora, eu sou o cara, porque foi me dada a revelação. Eu revelei para vocês, eu mostrei para vocês, então eu sou o quê? O melhor. Me respeita, porque agora eu sou o bambambam, eu sou, Não. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu sou o menor dos menores. Eu não merecia, sou o menor dos menores. É contrário, irmãos, do que a gente vê aí fora. Vem que eu vou revelar isso, vem que eu vou revelar aquilo. Eu tenho a chave do seu sucesso. Eu tenho a chave que vai mudar a sua vida. Eu vou desbloquear tantos e tantos sentidos da sua vida. Isso entrou nas igrejas hoje. Eu tenho uma palavra, venha tal dia que eu tenho algo do céu para você. E isso tem ganhado, isso tem entrado às igrejas. Eu tenho uma revelação para te dar. O que eu tenho para te dar ninguém sabe, vem, está aqui. Hoje a gente vê pseudos pregadores de cima do púlpito dizendo: está aqui, abre a sua mão, eu vou jogar para você. A gente tem coisas como essa. Hoje a gente tem as bizarrices de homens que se dizem ser de Deus. Hoje a gente tem bizarrices de mulheres que se dizem ser de Deus, tudo espalhando aí um falso evangelho. E a gente vê aqui a estrutura e as palavras de um homem dizendo: esse mistério foi me dado. E através desse mistério ser me dado, eu sou, embora eu seja o menor dos menores, mas coube Deus pela graça dele me dar. Irmãos, Deus te chamou. Deus me chamou para que tudo o que eu e você fizer seja para a glória de Deus. Não seja para mim e para você. Não seja para mim e para você enriquecer com o nome dEle. Não, irmãos, mas sim para a glória dEle. Para a glória, não por nome dEle, para usar o nome dEle como muitos fazem. Não. Tudo isso a gente precisa entender. Tudo isso precisamos o quê, irmãos? Entender. Glória a Deus. Então ele fala: eu sou o menor dos menores. Versículo 10 em diante, irmãos, vamos à leitura. A intenção dessa graça era aqui o que, irmão? Que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de quem, irmãos? De Deus, aleluia, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões o quê? Celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio, por o quê, irmãos? Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança nele, pela fé. Nele, temos livre acesso. Veja,
Imagine os Efésios ouvindo isso. Espera aí, então eu não preciso mais daquela fotinha da deusa Diana, daquela imaginha, eu não preciso daquele utensílio santo que dizia do templo, eu não preciso mais daquele objeto que se dizia sagrado, eu tenho agora livre acesso, agora eu sou igreja de Cristo, então espera aí, eu não preciso mais do templo, eu sou igreja de Cristo, junto com esses irmãos, nós unidos somos igreja de quem, irmãos? De Cristo, o qual o cabeça é quem? É Jesus Cristo. Irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo nessa manhã, em nome de Jesus, o desenrolar desta revelação que a palavra de Deus nos traz. Nós somos um em Cristo Jesus, não é as paredes que é uma igreja, somos nós em Cristo Jesus, e agora nós temos livre acesso. E veja que ele diz que a igreja de Cristo Jesus é a multiforme sabedoria de quem? E aqui nós temos dons para várias coisas. Nós temos dons, cada um aqui ajuda de uma forma, cada um aqui entende de uma forma algo que Deus deu como dom e faz para a glória de quem? Aonde você está, aonde você trabalha, você pode fazer tudo isso para a glória de Deus. Porque não é só seu pão de cada dia, é para a glória também de quem, irmãos? Para a glória de Deus. A intenção, a sabedoria conhecida dos poderes. E outra coisa, o Satanás sabe que nós somos igreja de Cristo. Satanás sabe que nós somos o quê? Igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, preste bem atenção, em Atos dos Apóstolos, tinha dois irmãos, filho de um homem que agora não me recordo o nome, eles ganhavam dinheiro com charlatanismo, saíam querendo fazer milagres e tal. Aí chegou uma hora que eles pegaram um endemoniado lá, e esse endemoniado, eles falaram assim, sai em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo olhou para eles e falou assim, olha, Paulo, eu conheço, Jesus, eu conheço. Agora vocês, quem vocês são? A Bíblia diz que o diabo levantou para esses dois homens, deixaram eles, pegaram, como diz o ditado, neles, deixaram eles nuzinho. Irmãos, aqui a gente entende também que Satanás conhece eu e você como igreja de Cristo. Ele sabe que nós somos uma igreja em Cristo Jesus, que nós não somos dependentes daquela placa lá fora, mas que nós somos dependentes do cabeça que é Cristo, glória a Deus, e que independente do irmão, da Assembleia, da congregação, da Presbiteriana, da Batista, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, só Ele que nos une, não é o ministério A, o ministério B, é Cristo Jesus que nos une, essa é a igreja de Cristo. Enquanto lá fora tem igrejas que não, que para você ir lá, você só é salvo se você guardar tal dia do mês, da semana, se você usar tal roupa, e não é isso que é igreja, irmãos. Não é isso que é igreja, não. Veja que ele diz aí, pela multiforme de o seu plano, e todos nós temos acesso por meio do que Cristo Jesus fez na cruz, pela fé e confiança que temos nele, nós temos acesso a quem, irmãos? A Deus. Portanto, no versículo 13, portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas, o quê? Tribulações, em seu o quê, irmão? Favor, pois elas são o quê? Uma glória para vocês. Por que ele quis dizer? Gente, é verdade, nós somos de Deus, e por causa desse amor a Deus, tem pessoas sofrendo, tem pessoas sendo presas, e irmãos, e saiba, aqui no Brasil ainda a gente vive, com a graça de Deus e misericórdia, uma liberdade religiosa no nosso país, mas existem países que não. Existem países que pessoas estão sendo presas, que pessoas estão perdendo unha por unha para negar Jesus Cristo como suficiente Salvador. Tem países que esse livro aqui não entra. Tem países que você não pode pregar a existência de um outro Deus, porque homens são deuses nesses países. Então por isso nós precisamos valorizar. E as lutas que a gente passar por causa de Jesus, que a gente dê glória a quem? Glória a Deus. Amém, irmãos? Veja, muitas das vezes entra um conflito na sua mente, aqui nós vamos partindo para o encerramento, entra um conflito na sua mente de dizer assim, pastor, eu tenho que amar o próximo, mas eu amo, eu faço o bem, mas as pessoas me rejeitam, as pessoas não gostam, não continuam, então eu rejeito, eu dou atenção para quem me der atenção. Não, irmãos, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, e as suas raízes alcançam esse ribeiro, esse rio que é Jesus Cristo. Então não seja assim, irmãos. Nós não podemos ser assim, só procuro quem me procura, só faço quem faz.
Não, não, porque a sua renovação vem de Cristo. A renovação do incrédulo vem do remédio que ele toma para dormir. A renovação do incrédulo vem das baladas que ele vai. A renovação do incrédulo vem das falsas amizades que eles vai. A renovação do incrédulo vem, vem dos feeds do Facebook que fica desabafando a vida, estou sofrendo, estou isso. A renovação do incrédulo vem desses lugares. A sua renovação vem de Cristo Jesus. Vem de Cristo Jesus, que amou e foi rejeitado, que perdoou e rejeitaram o perdão dele, que esteve junto com pessoas e falaram mal dele. Esse é o exemplo que temos. Qual precisamos seguir? O exemplo dos do mundo ou o exemplo de Cristo? O exemplo de Cristo. Glória a Deus. Então, não se intimide com as coisas que acontecer na sua vida por causa de Cristo. Versículo 14 em diante diz: por essa razão ajoelho-me diante de quem? Do Pai, do qual recebe o nome de toda a família. Na onde? Nos céus e na terra. Nós somos uma família em Cristo. Lembra que eu sempre falo para os irmãos, às vezes estou falando na mensagem, eu sempre faço questão de lembrar. Quando obrigado por isso, obrigado pastor, eu falo, imagina, nós somos uma família em Cristo Jesus. Então veja que Deus te conhece, irmãos, e veja que privilégio, nós temos livre acesso a Ele. Aí aqui, veja que o apóstolo Paulo, de maneira que ele está falando, aí daqui a pouco ele começa a orar, ele fala, por essa razão, eu dobro o meu joelho, eu oro por vocês, porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Aí ele fala dos mortos que foram salvos em Cristo, que já estão no céu, que é uma família também, e daqueles que estão aqui na terra, que são também o que, irmãos? Uma família em Cristo Jesus. Aí eu oro, olha a oração, irmãos, e aqui a gente vai encerrando. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça. Na onde, irmãos? No íntimo, dentro, a força de Deus, aleluia. Veja que a força de Deus, no íntimo, no íntimo, no íntimo, no íntimo do seu ser. Com o que, irmão? Com o seu poder. Por meio do que, irmão? Do seu Espírito. Para que Cristo faça o que, irmãos? Habite no coração de vocês, mediante a fé. Então, eu oro para que vocês, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei se você entendeu, aqui nesses 3 versículos que a gente acabou de ler. Primeiro, Jesus Cristo habita em você. Jesus Cristo, Ele habita em você. Agora a gente pode entender aqui, irmãos, por que a gente não pode fazer com o nosso corpo o que dá na telha. Eu vi esses dias na internet o homem Satanás, o cara que falou que queria parecer Satanás. Ele deformou o corpo dele todo, irmão. Ele tem agora 3 dedos, porque ele falou que queria parecer as garras. Ele mudou nariz, ele mudou, colocou chifre, ele mudou tudo, mudou os ossos do corpo, da face dele, tudo. Jesus habita em você. Ele quis mostrar uma identidade. Ele fez aquilo ali para mostrar uma identidade. Mas nós já temos a identidade de Cristo em nós. Você não precisa, mas eu tenho um complexo com isso, eu tenho um complexo com aquilo. Deus habita em você. Você é criação de Deus. Ele habita em você. E irmãos, também nós estamos alicerçados nesse amor. Você é amado por Deus, você está alicerçado neste amor. E essa graça me faz compreender que o que? O tamanho. Qual o tamanho disso, pastor? Qual é o tamanho? Veja o que o apóstolo fala, eu oro para que vocês entendam. Mas para que vocês também tenham pleno conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de quem, irmãos? De Deus. Quando você estiver com crise de identidade na sua vida, quando você estiver lá pensando, eu não mereço isso, eu sofro assim, eu sofro assado, quando você estiver fazendo as suas lamúrias do seu coração e da sua mente, ore para que você seja cheio da plenitude de Deus, irmãos. Ore para que você seja cheio da plenitude de Deus. Quando você ouvir o que fulano diz ao seu respeito, o que Beltrano diz ao seu respeito, ao invés de você for falar, abrir a boca, ore para você ser cheio da plenitude de Deus, porque nada do que vier de fora vai te atingir, nada do que vier de fora vai te afetar, porque você é cheio de Deus.
E quando a gente é cheio de Deus, a gente transborda para aqueles que a Ele não conhecem. E aqui eu encerro. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, ou seja, em nós, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o amém. Por isso que a Bíblia, irmãos, é um livro atemporal. Por isso que a Bíblia é um livro para todas as gerações e para todos os séculos. Porque ela é atual, tal como o jornal que você for comprar na banca de jornal amanhã cedo. A Bíblia é atual. E aqui agora eu vou completar. Irmãos, aquilo que você pede para Deus em suas orações não se compara ao que Ele pode lhe dar. Vamos ler de novo o texto? Aquele que é capaz de fazer o que? Versículo 20. Infinitamente mais do que tudo o que? Que pedimos ou o que? Então o que você pensa? O que você pensa? Deus pode fazer mais que isso. O que eu estou pedindo, Deus pode te dar mais do que eu estou pedindo, o que você está pedindo. Não sei se já aconteceu isso com você. Aconteceu algo que você disse assim, nossa, isso está acontecendo e é mais do que eu mereço. Eu recebi isso aqui e é mais do que eu mereço. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu? Porque Deus é infinitamente mais. Ele pode dar infinitamente mais. Mas uma coisa gloriosa a gente entender. De acordo com o seu o quê? Poder. Que atua em quem? Então o poder dele atua em nós. Então é de acordo com o poder dele que ele faz as coisas em nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. E ele faz as coisas na nossa vida para a gente se achar melhor que os outros. Para a gente ser o crente Kiko. O crente Kiko que passa com a bolona lá diante do Chaves, com o carrão diante do Chaves. E o Chaves brincando com o carrão, com a caixinha de papel. Não. É para a glória dele que ele te abençoa. É para a glória a Deus que ele nos abençoa. Aí ele diz, para o quê? O seu poder que atua em nós, a ele seja o quê, irmãos? A glória na igreja, ou seja, nós, igreja de Cristo, em Jesus Cristo, por todas as e para todos sempre. Amém. A glória dele. Então nós somos um em Cristo Jesus, irmãos. Somos um em Cristo Jesus, não há distinção entre nós. Nós somos abençoados, arraigados, estamos alicerçados nesse amor. Nós somos amados por Ele, temos o cuidado dEle em nós e podemos ser cheios da plenitude dEle, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a esse Deus agora, nós vamos exaltar a esse Deus agora. Glória a Deus, em nome de quem? Curve sua cabeça, sentado mesmo, antes de nós cearmos. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo.